Aleluia. Te louvamos, Senhor, de geração a geração. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Só cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tempo que eu não faço um vídeo, estava com a garganta também inflamada. Mas voltei aí, em nome de Jesus, a fazer mais um vídeo e compartilhar com os irmãos. Hoje eu estava comentando com um colega de ministério a respeito da presença de Deus quando ela se vai da vida do homem, quando ela se foi da vida de Saul, quando ela se foi da vida dos filhos de Eli, Finéias e Hófni. Enfim, dizendo que a ele conversávamos falando a respeito disto, que quando a presença de Deus sai da vida do homem, a morte espiritual e muitas das vezes até morte física, que foi o caso de Eli. Então quero compartilhar com os irmãos no 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 4, verso 12 em diante, que diz: E correndo da batalha um homem de Benjamim, veio naquele mesmo dia a Siló, onde o tabernáculo estava localizado, e tinha as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, um sinal de tragédia. E quando chegou, eis que Eli estava sentado em uma cadeira, vigiando junto ao caminho, porque o seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Chegando, pois, aquele homem à cidade e anunciadas as novas, toda a cidade gritou. E quando Eli ouviu o estrondo da gritaria, disse: Que estrondo de alvoroço é este? E aquele homem veio apressado e deu as novas a Eli. E era já Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos estavam escurecidos, não podia ver bem, de maneira que não podia ver. E disse, pois, aquele homem a Eli: Eu venho da batalha, pois eu escapei hoje do combate. E ele disse: O que aconteceu, meu filho? E disse, pois, aquele homem a Eli: Eu venho da batalha, pois eu escapei hoje do combate. E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também foi feita uma grande mortandade no povo. E também os seus dois filhos, Hófni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi capturada. E aconteceu que quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu para trás da cadeira ao lado da porta e quebrou-se-lhe a nuca e morreu, porque era homem velho e pesado, e ele tinha julgado Israel 40 anos. Irmãos, aqui está uma nota e uma realidade. Se você começar a ler os primeiros capítulos do livro histórico de 1 Samuel em diante, você vai ver que ele já relata sobre a sua casa, como foi que ele chegou até aqui, até aquele estado, e onde a mãe deixou na casa de Eli, juntamente com os filhos, na casa do Senhor, lá em Siló. Mas a Bíblia relata que os filhos de Eli sempre levaram o seu sacerdócio sem responsabilidade. A promiscuidade era geral, tamanha, a corrupção era tão notável que as pessoas já estavam falando, a ponto de Eli ouvir e dizer para eles: O que é que eu ouço? É verdade isto que eu estou ouvindo do povo sobre vocês? E dá um conselho, ele diz: olha, pecando o homem contra o homem, Deus julgará, mas pecando o homem contra Deus, quem o julgará?
Muitos criticam que ele não foi muito pesado. No meu ponto de vista, eu diria que tiraria da mente deles como é que diz, o cargo. Olha, de hoje em diante vocês estão suspensos do sacerdócio. Porque as coisas que a questão é santa e é de Deus, vocês não mexem. No meu ponto de vista. Eu não iria afastar, tirar da igreja, mas porque iria, no caso do templo, mas que desse uma lição, desse um exemplo, né? Porque na realidade Samuel estava ali e a casa de Eli teria que ser espelho, teria que ser exemplo para um novo discípulo que ali já estava começando, né? No caso foi juiz, sacerdote e profeta, né? Mas cresceu no meio de uma casa onde havia corrupção, mas ele inclinou-se a ouvir somente o que era de Deus. Isso é muito importante. Pois bem, irmão, a Bíblia vai relatar que após a tomada da Arca da Aliança, ele, ao saber dessa notícia, ele morre. Mas na frente, quando a nora dele, que era esposa de Finéias, estava grávida, soube o fato da tragédia, ali ela começou a sentir dores de contrações, a ponto de fazer o parto dela. Encurvou-se e deu luz, porque as suas dores sobrevieram sobre ela. E ao mesmo tempo que morria, diziam-lhes as mulheres que estavam junto dela: não tenhas temor, porque deste a luz a um filho. Mas ela não respondeu e nem prestou atenção. E o menino se chamou Icabode, ou seja, Icabô, pois disse: se foi a glória de Israel. E eu chamo a atenção para os dias de hoje. Muitos lares não estão levando a sério a realidade. O inimigo ele tem lutado para tirar a presença da glória de Deus nos lares. Hoje os matrimônios não estão durando menos que 2 anos. Os filhos já não estão mais obedecendo a pai e a mãe. A falta da cultura e dos ensinamentos nos lares tem sido um desastre na vida da humanidade. E muitas das vezes nós nos perguntamos, sabemos que muitas glórias terrestres se foram. Recentemente alguém contava com a Copa do Mundo, Brasil campeão, e a glória se foi. Perdeu. Outros contavam, politicamente falando, também a glória se foi. Outros no comércio, ou investiram tanto em algo e deu errado. Mas essas coisas logo se passa, logo é esquecido. Mas quando a presença da glória de Deus sai da vida do homem, primeira coisa que acontece é a morte espiritual. A paz deixa de reinar. E quantos lares estão doentes porque a glória de Deus já não se faz presente? E acabou, fosse a glória. Quantos matrimônios estão sendo desfeitos porque tem cura? Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra e você tiver força de vontade de reviver, de revitalizar o seu matrimônio, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías 59:1 diz:
Eis que a mão do Senhor não está encurvada, mirrada, para não poder salvar, e nem tampouco seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas ele disse, mas as vossas iniquidades está fazendo divisão entre você e Deus, para que o Senhor não ouça. Então já tem uma morte, visão, já tem uma cegueira espiritual, já tem algo que atrapalhe, já tem algo morto dentro de casa. É necessário que haja um milagre da ressurreição para que a glória de Deus volte. Apocalipse 23:20, se eu não me engano, o Senhor fala em uma das cartas à igreja de Laodiceia, que estava também cheio de egocêntrico, cheio de soberba, de egoísmo, onde os próprios irmãos estavam conforme a água da cidade morna, e o Senhor disse que estava a ponto de vomitar, porque não era nem frio e nem quente, eram mornos. Então a glória de Deus ali não existia, mas o Senhor estava insistindo e dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Então o Senhor, Ele quer entrar na sua vida, o Senhor quer entrar no seu lar. Eu vejo que isso tinha um grande efeito quando um cantor, me falha a memória, mas ele entra na minha casa, entra na minha vida. Então quando muitos estavam cantando, eu acredito que estava surtindo um grande efeito, porque muitos cantavam, se emocionavam, se alegravam em só cantar aquele louvor. Mas eu vejo que agora pararam de cantar, eu vejo agora que pararam de buscar, eu vejo agora que pararam, só estão se lamentando, dizendo, vocês orem por mim, vocês oram por mim. Parece até uma lendainha, 6 horas. Mas é necessário, irmãos, não só ouvir oração, como eu vejo muitos estão ouvindo oração. É necessário também fazer uma entrega, se entregar ao Senhor. Porque não adianta eu estar aqui orando, não adianta eu estar aqui fazendo um vídeo, você ouvindo, dizendo só porque eu ouvi, as coisas vão se resolver na minha vida. Não, é necessário também que você venha se empenhar. É necessário também que você venha aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida pessoal. Para que tudo se vá bem na sua vida, é necessário aceitar Jesus na sua casa, Jesus na sua vida, Jesus no meio do seu matrimônio. É necessário sentar e deixar a palavra constranger a ponto de quebrantar o coração, que a Bíblia diz que a única coisa que Deus não rejeita é um coração quebrantado. Mas se não houver um quebrantamento, se não houver um desejo, há vídeos passados eu falei que o Senhor não toma decisão por você, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar a tomar uma decisão, a fazer uma decisão correta. Mas olha, Ele não quer tomar a decisão por você. Portanto, aqui está um grande exemplo. Tinha alegria lá em Siló. A presença da glória de Deus estava na casa. Embora os filhos de Siló, Ofni e Finéias, estavam cheios de promiscuidades, irresponsabilidade, sem compromisso com Deus, mas a arca estava na casa. Mas quando a arca foi tirada, quando a presença da glória saiu, houve morte. Morre o patriarca ali, já não tinha mais esperança. A arca foi embora. Não foi chorando, não morreu por conta dos filhos. Ele morreu porque a glória de Deus já não se fazia mais presente. A nora, pela mesma forma. Que adianta viver sem a presença da glória de Deus? Quem vai me socorrer? Quem me socorrerá se não tem a presença?
Se não tem a glória, a quem eu vou socorrer? A quem eu pedirei socorro? A quem eu pedirei ajuda? Se não está a presença na minha casa, se não está a presença da glória de Deus na minha vida. É necessário vocês refletirem. Estamos nos últimos tempos e é necessário você alinhar a sua casa, alinhar seus filhos, alinhar seu matrimônio, porque não é aqui na terra a sua morada. Essas coisas aqui na terra são tudo passageiro. A morada daqueles que têm esperança, daquele que tem a presença da glória de Deus, não é aqui, não é neste mundo. A Bíblia diz que o Senhor foi preparar lugar. Mas para você morar neste lugar que Ele preparou, foi preparar, é necessário você aceitá-lo na sua casa, na sua vida, e tratá-lo, e respeitá-lo. Não fazer como os filhos de Finéias. Estava na casa, mas não tinha respeito. Que adianta? Tem morte. Quando o Senhor está na casa, Ele é reverenciado. Ele é Senhor dos senhores. Devemos fazer de tudo para agradá-lo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Eu não suporto falar sobre isso. Dói na minha alma. Um lar sem a presença de Deus é um lar doente. Um lar sem a presença de Deus é um lar enfermo. É um lar morto. Voltai a ter esperança, igreja. Voltai a ter esperança, família. Voltai a ter esperança, povo. Clamai, clamai, clamai ao Senhor, e Ele vos responderá no tempo oportuno. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e guarde.